Milhares de pessoas saíram este domingo às ruas de Paris em protesto contra o aumento do custo de vida. A manifestação ocorre 3 semanas depois do início de uma greve nas refinarias em França, que levou à escassez de combustíveis no país e impulsionou a inflação. A manifestação foi convocada pelos partidos de esquerda, França Insubmisse de Jean-Luc Mélenchon, apoiada pelo Partido Socialista Francês, pelos Verdes e pelos comunistas. Em Paris, ao lado de Mélenchon, esteve também a vencedora deste ano do Prémio Nobel de Literatura, a escritora francesa Annie Ernaux. O antigo candidato presidencial criticou as medidas de Emmanuel Macron e sublinhou o apoio do seu partido aos vários sindicatos que anunciaram a adesão ao Dia Nacional de Greves na próxima terça-feira, que deve afetar em especial os transportes e o setor público. Durante a manifestação na capital francesa, assistiram-se a alguns confrontos entre as forças de segurança e alguns manifestantes, mas sem incidentes graves. 4 das 7 refinarias da Total Energies continuam paralisadas, apesar do gigante da energia anunciar um acordo de aumento salarial de 7% com 2 grandes sindicatos, mas recusado pelo CGT. Patigrife é especializado na alimentação natural e holística para todo tipo de animal de estimação. Em pleno crescimento, a Patigrife é uma grande referência no bem-estar e serviço de higiene ao seu animal. Com 60 lojas em todo o Quebec, Patigrife oferece produtos saudáveis 100% canadianos. Franquias disponíveis. Quality Pack. Especialista no fabrico de caixas em madeira para transporte de contentores por barco ou avião para todo o mundo. Vendemos madeira para a construção de casas em plywood e aspanite. Para mais informações, contacte João Melo pelo 514-773-9794. Quality Pack. Embalagens de qualidade. Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edith há 22 anos na comunidade portuguesa. Pesaron é a marca de alianças de casamento ou anéis do noivado. Que modelo gosta mais? Ouro branco, bicolor ou rosa? Que modelo gosta mais? Diamantes ou zircónias? Pesaron, o requinte que o seu casamento merece. Encomende já no nosso site pesaron.com. WhatsApp 967042 O envio é gratuito. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande chama ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor.
Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com Colonial. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Olá a todos, na emissão de hoje vamos falar de choferes de autocarro para as escolas do Quebec. Uma necessidade muito grande, todos os dias se procura. Nós estamos com uma portuguesa, Teresa Pacheco, esta chofer de orgulho. Olá, bom dia, Terezinha. Bom dia, Sra. Conceição. Estamos em frente ao carro que diariamente leva as suas crianças à escola. Sim, senhora, todos os dias. Portanto, é uma crianças especiais, como esse é um autocarro especiais. Porquê? Porque são crianças autistas, são crianças que têm problemas, são crianças que não falam, são crianças que precisam de atenção. E é o meu trabalho que eu faço, dou muita atenção a essas crianças, vou-las buscar à casa dos pais e vou-las levar à escola. Uma escola especializada para essas crianças. O que é que acontece? Eles precisam de especiais. Pronto, eu quando tirei o meu curso, quando fui para conduzir isso, tive um bocadinho de medo ao princípio, porque a gente tem que preparar, temos que ser fortes e temos que ter muita coragem, porque são crianças que têm um problema, que hoje tem milhões de crianças que esse problema. A Terezinha, permita-me só lhe perguntar, quando se vai para uma escola tem que se ter uma formação antes, não é? Exatamente. Eu estou com 3 anos que eu conduzo o autocarro e já estou a trabalhar na escola o meu 2º ano, que eu estou com 2 anos. Portanto, já fiz 5 formações. Portanto, fiz a primeira para conduzir o autocarro. Que é esta carrinha, não é? Exatamente. Para saber como lidar com as crianças na rota, no tráfego, que eu praticamente estou 1 hora com as crianças fechadas aqui dentro no carro. E o que tem de curioso, que falámos há pouco, é o seu carro de trabalho. É um carro que está todo sinalizado, eles sabem tudo o que é que se passa dentro deste carro, não é? Sabem, sim, senhora. Eu estou matriculada pela companhia, portanto, não importa onde é que eu esteja, que eu tenho um problema que acontece, mesmo com uma criança, quando faz uma crise, eu sou um número para aquele número especial e eu sou acudida. Por que é que decidiu ser a chofer dos alunos e levá-los para as escolas? Bem, o que aconteceu, eu trabalhei 32 anos da minha vida na limpeza e então aconteceu que os meus pais adoeceram, principalmente a minha mãe primeiro, e que me faltava muito ao trabalho, e então eu tive que deixar o trabalho. E uma amiga minha que já trabalha nisso há muito tempo, então disse, por que você não é chofer de autobus? E eu recolhei um pouco, e ela disse, pronto, eu experimentei, fui tirar a minha primeira informação, tirei a segunda, passei, e então, não vou mentir, os primeiros 3 meses eu pensei em desistir, porque são crianças especiais, são crianças que precisam de muita atenção, são crianças que a gente tem que ter amor e a gente tem que estar na posição de poder levar essas crianças e saber o que é que elas têm. Portanto, a minha informação que eu tirei foi para saber, são crianças autistas. Crianças autistas são crianças que têm muitas, cada uma tem o seu problema, não são todos iguais. São, primeiro, todas não falam.
São crianças que não sabem dizer que têm dores, são crianças que não sabem dizer que querem ir à casa de banho, nem que querem comer. Portanto, essas crianças, por isso, são especiais em tudo o que a gente faz e na atenção que a gente temos que dar. Portanto, eu praticamente, essas crianças, antes era 7, antes do Covid, agora eu só levo 3. E então, essas crianças, vou-las buscar à casa dos pais. Permita-me só, de manhã sai a que horas para ir recolher os filhos? 7 horas da manhã eu saio daqui, porque às 6h30 da manhã eu tenho que fazer a inspeção no meu carro completo. Um pneu, as luzes, está tudo direito, porque são crianças que são amarradas com hernas. E eu tenho que checar se está tudo em posição, então 7 horas eu saio. Portanto, a minha coisa que eu tenho boa nisso, eu tenho uma boa rota. Portanto, a primeira criança pega às 7h05, a segunda às 7h15 e a última às 7h30. 8h05 eu já estou na escola. E vão buscar as crianças às 8h30. Quais são as recomendações que os pais lhe fazem quando lhe entregam o seu filho? Praticamente, muitos, eu tenho 2 que não me falam muito, mas tenho um que fala. Muito cuidado, se ele foi bem, se ele fez alguma crise, se eu preciso de alguma coisa. É isso que eu... Mas praticamente quando a gente sabemos a nossa folha de rota, que a gente começa a escola, portanto temos que ter uma reunião com os pais dessas crianças. Portanto, o pai ou a mãe já me veem se eu sou adequada para levar o seu filho à escola. Quer dizer que em cada dia que sai tem uma folha de ruta, ou seja, uma folha que dá a partida e dá a chegada de cada dia. Exatamente. Esta folha que eu tenho a hora que eu saio daqui, marcado os quilómetros que eu saio daqui de casa, a crianças que eu vou buscar, quando chego à escola e quando chego aqui a casa. Falou há pouco de crianças com crises. Já teve algum inconveniente ou alguma situação difícil dentro do seu carro de trabalho? Dentro do meu carro eu não tive ainda, mas na escola, porque eu sou chofer de autobus e também sou serviço guardiente da escola. Portanto, praticamente o meu dia completo eu trabalho com essas crianças. Mas já vi na escola e é terrível, é terrível. Agora, só que a gente, mas eu já tive uma colega minha que ela parcada ao meu lado e a criança estava com essa crise. Quer dizer que pode acontecer de uma criança desmaiar ou ter uma crise de ir ao mais complicado. Sim. Vocês têm alguma preparação para isso? A gente temos uma preparação que eu tenho ali dentro do carro, mas eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é tenho que chamar aquele número especial e eu sou acudida. Eu sou acudida porque essa companhia está, quando a gente sai às 7 da manhã, ele está em todos os serviços de onde pertence a minha folha de rota e as outras que vêm do mesmo lugar. O percurso que a Teresa faz com as suas crianças até à chegada à escola é longo e como é que se decorre esses momentos no interior? Elas cantam, não há movimentos nenhuns, quais são as ações? Praticamente mais o que acontece é choros. Eles gritam, eles choram, às vezes não sei o que é que está passando, como muitas vezes são crianças que se levantam às 4 horas da manhã, não dormem mais. Portanto, você vê que a preparação que os pais preparam para ir para a escola, a criança está cansada já. A criança já não tem fé de entrar no autocarro para ir para a escola. Tem notado alguma evolução, Teresinha, se me permite, de crianças que estar numa escola especial tem melhorado esse tipo de problema tão delicado que existe na sociedade? O problema que melhora, a Sra. Conceição, sabe o que é? Essa escola precisa ser especializada, porque essas crianças, um dia que vão ser grandes, essas crianças podem se encontrar com qualquer pessoa sabendo o que é o problema que tem, como eu sei. Portanto, são crianças que marcham, são com indícios que têm, portanto, para falar, para dizer o que é que quer, elas têm que usar isso sempre consigo e a mostrar à senhora o que é que quer.
É isso que a escola ensina. Portanto, a gente diz que o devoir que eles têm que fazer. Portanto, a gente diz assim, vá ver o teu devoir. E eles têm tudo isso marcado, como para falar, como para brincar. São códigos. Exatamente, exatamente. E, portanto, há fotografias que são marcadas com os gestos daquilo que eles devem fazer. Portanto, é a preparação que essa escola prepara, porque se um dia são adultos, eles sabem o que é que vão fazer. Praticamente a pessoa tem que saber. Mas o que acontece com essas crianças? Tem muitas que chegam a ser adultos, mas, como a gente costuma dizer, está na sua bolha, eles preferem estar ali, não fazerem nada. Ou outros que se tornam muito agressivos e outros, ainda isso. não sabemos o que é que os governos vão fazer em relação a estes cidadãos que são filhos do país e não sabem como direcionar as suas vidas, porque eles não têm nenhuma noção. Verdade. E não há suporte financeiro para isso. Não há. Portanto, eu conheço uma senhora que trabalha comigo lá, ela faz o mesmo trabalho que eu faço na escola, ela é guardiã, e ela tem um filho que tem 19 anos e esse filho não está com ela, porque já é adulto e as crises que ele faz, as agressões que eles fazem, não pode estar com ninguém. Portanto, está nessa casa especial e é duro para um pai e para uma mãe. E como é que se tratará um jovem, um adulto, nessas instituições que são entregues? Sabe-se lá às vezes, oh Deus dará, porque nós não sabemos, porque não vimos, não temos olhos para testemunhar dessa verdade. É verdade. E ficam os filhos assim numa situação muito delicada, não é? Como muitos acontece hoje que está nessa escola e que tem aqui comigo, há uns calmantes que eles dão, que é os médicos que receitam, recomendam. Sim, para acalmar. Portanto, tem muitos pais que não aceitam esse calmante, mas à maneira que eles vão crescendo, vão ficando adultos, não há outra solução para ficar calmos. Agora, o que é que a gente costuma dizer, Sra. Conceição? Quando eles tomam esse calmante, eles estão ali. Estão parados. Estão parados, exatamente. Estão parados. Mas é o nível de vida que eles vão ter até o dia que Deus quer que eles vivam. Alguma vez a Terezinha foi atacada porque a agressividade é tal, podemos utilizar esta palavra, Exatamente, o ataque a outra pessoa, ou quem estamos em frente, a Terezinha neste caso, viveu algum momento de seriedade que a pôs cheia de medo? Vou começar aqui pelo autocarro. O meu primeiro ano que eu tive uma criança que tinha 11 anos, ela me abriu o seu sapato à cabeça, portanto eu estava a conduzir, você já imagina como é que eu fiquei. Perigoso. Despiu-se toda, eles despem-se tudo, tiram a roupa toda e fez pipi. Portanto, eu recebi isso, não? Portanto, segunda, mais forte, essa foi mais forte. Eu fui agredida aqui no peito, mordeu-me, a criança mordeu-me. E foi hospitalizada? E foi hospitalizada, foi. Porque eu tive os 2 primeiros dentes que me afundou-me, eu tive que ficar por causa para não me dar infecção e eu tive que levar vacinas para não acontecer o pior. E qual é a ação, neste caso, da instituição para consigo? Eles tentam fazer o seguimento consigo, porque você é que está no meio do problema. Sim. Eu fui seguida, primeiramente, aquilo tem sempre, a gente nunca tem sós. A gente não pode dizer que a gente estamos sós, temos sempre surveillance de roda nas classes, nos corredores das escolas, e quando me aconteceu isso, tinha uma surveillance também da security, que a gente chama, Sim. E que me acudeu, portanto fui levada logo à enfermaria, fui tratada, mas eu tive praticamente uma semana que não é medo, mas um pressentimento. Sabe aquele pressentimento que você sente que você não tem força suficiente de fazer esse trabalho. E era isso que eu tinha na minha ideia, no meu pensamento. Mas eu tive ajuda,
psicóloga, pessoas que falaram comigo, que se eu quisesse continuar, se eu quisesse parar, isso era uma coisa que tinha sido do meu, eu podia parar. Mas eu disse não. Por que eu continuei? Exatamente. E por que eu fui forte? Exatamente. Porque essas crianças não fazem mal, não assumem. Essas crianças, antes de me virem a mim, elas fazem a si próprias. Primeiro. Elas mordem-se, elas puxam os cabelos, pegam nas cabeças contra a parede, contra o chão, dão pancadas em si mesmo. São crianças que elas fazem violência a si próprios. Mas a senhora sabe, Terezinha, que é de uma grande nobreza em fazer este tipo de obra, porque trabalhar com crianças especiais, como disse, não é fácil, mas é também louvável. E é essa gratidão que nós temos de ter todos os dias, porque nós não sabemos o que é que pode bater nas nossas famílias, nunca sabemos, não é? Exatamente. E eu nunca pensava disso, Sra. Conceição. A minha sobrinha em Portugal, a filha da minha irmã, o seu filho tem 5 anos e tem esse problema. Então, de alguma maneira, também serve para ser ajuda para essa família, não é? Exatamente, exatamente, Sra. Conceição. Tive que explicar à minha sobrinha que a minha sobrinha não queria aceitar. Eu vou dizer a verdade, que a minha sobrinha não quer. Não, o meu filho é normal. O meu filho é muito inteligente. Sim, que ele é inteligente. Mas as crises... As ações... As crises, ele batia no pai, batia na mãe, não queria se vestir, não queria comer isso, a rejeitava. Eu disse logo a ela, me perdoa, mas a tua criança é autista. E até o dia que ela aceitou isso, foi choros, foi como tudo desababou na casa, mas ao meu filho eu tenho que lhe aceitar como é que ele é. Terezinha, a nossa conversa é tão deliciosa, é longa, mas o que é importante é saber, alguma vez pensou em deixar este trabalho com crianças especiais e ir, se calhar, para uma escola normal com os autocarros amarelos? Não, agora não largo, Sra. Conceição. Agora não largo porque eu já tenho amor pelas crianças. Quando mudem de cada ano, às vezes, já tenho 2 anos com as mesmas, mas o primeiro ano mudaram, eu sinto afeto pelas crianças. Eu sinto afeto e eu sei que essas crianças, eu não preciso delas, mas elas precisam de mim. E eu tenho que dar esse amor a essas crianças, eu tenho que ser especial como elas são para elas. Eu quero que elas sentem no seu coração o que eu sinto por tratar delas, por lhes conduzir, e que um dia que essas crianças venham ter um senso de saber assim, eu fui bem tratado ou fui bem tratada. O que é que os seus pais lhe diziam quando começou com esta atividade? A minha família, primeiro, todos têm medo. Tu tens a certeza. Isso é um trabalho muito perigoso. Sra. Conceição, todos os trabalhos são perigosos. Todos têm o seu perigo. Portanto, e esse tem um perigo, mas um perigo que eu sei que mais tarde eu vou ser fiel de mim mesma daquilo que eu fiz. Daquilo que eu fiz, porque eu sinto dentro do meu coração, cada pai, cada mãe, sabe o que é ter 4 filhos normais e os 5 com defeito, que a gente pode dizer, tem defeito para a vida que não tem cura. É uma grande honra, Terezinha. Sabe, mesmo os próprios irmãos, Sra. Conceição, querem fazer a mesma brincadeira que fazem com os outros normais, que não podem fazer com aquele. Olha, se alguém precisar de uma pequena ajuda para um conselho, a Terezinha está disposta a esclarecer estas pessoas com palavras, porque a Terezinha é um bocadinho aquela psicóloga também, gosta muito de comunicar, é a mulher do social também. E eu sei que está sempre disponível, não é? Com muito prazer. Eu estou disposta a ajudar esses pais que têm essa dor no coração, que são uma dor no coração, de ter pode ser cego, pode ser mudo, tem muitos defeitos que Deus dá na vida, que quando a gente temos o nosso filho, a gente temos que aceitar, e muitos não são aceitos. E muitos não são aceitos. E eu estou
Porque a mãe e o pai têm que ser muito forte e ter muito amor para poder seguir esse tempo de vida. Porque o problema, Sra. Conceição, vou dizer a você, já tive uma mãe de uma criança que eu levo aqui, disse-me assim: eu tenho muita confiança em ti, Teresa. Eu tenho confiança porque eu sei que você é uma pessoa que tem amor no coração para levar o meu filho com você. Por que ela me disse isso? Porque o filho tinha tido uma crise e eu estava sozinha e eu fui capaz de lhe acalmar. Okay? E agora, Sra. Conceição, o meu remate a isso é: se essa mãe teve confiança em mim, é porque essa mãe já sabia o que é que sofria com o seu filho. E era a própria mãe. Eu não sou, eu sou uma chofer. Mas é também aquela parte da família que se deposita a confiança diariamente quando se entrega o nosso ser dentro de um espaço que transita, mas que está entregue em confiança. Exatamente. Não é? E essa mãe disse-me assim: Teresa, um dia que o meu filho cresça, vai ser adulto, ou, entre aspas, se me acontece um acidente que eu morra, como é que vai ser o meu filho? Essa é a preocupação dos pais que têm. E é isso que há pouco ainda falávamos, porque o governo ainda não está sensibilizado para este tipo de problema na sociedade dos autistas, que não têm grande ajuda, desde que chegam adultos não têm ajudas, e isto é muito complicado numa sociedade onde pode haver até crime, ataques com faca, com pistola, com tudo. Sim. Ainda recentemente tivemos um. Exatamente. Tivemos recentemente um aqui no Quebec. Essas crianças não podem ter contacto com nada, nem com naipes, nem com tesouras, nada. É extremamente nada. perigoso. A gente nem pode, mesmo que seja em plástico, a gente não pode pôr isto em ação. Em brincar. Não pode. Teresinha, é tão bom saber daquilo que faz diariamente e agradecer-lhe todo este amor e dedicação que dá para com estas crianças que são tão especiais, mas que os pais lhes fazem confiança a si diariamente. Sim, senhora. Dou graças a Deus por isso, Sra. Conceição, por eles terem confiança em mim, e eu desejo a todos os pais do mundo que têm crianças assim, da nossa comunidade portuguesa, principalmente. Estamos a falar aqui da nossa comunidade portuguesa. Também é assim. Que Deus dê muita força, que Deus dê muita coragem, porque isso é a mãe 24 horas por dia. E são mães e pais que estão muito cansados, não dormem direito, portanto, para terem sempre condições para tratarem dessas crianças, para irem para o médico, para um hospital, não podem pegar um autobus, não podem pegar um táxi, têm que pegar sempre um transporte especial. Porque são transportes que são capazes de levar essas crianças, porque são crianças que têm que ser amarradas. Não são crianças de sentar num banco e dizer assim: agora ficas aí sentado, não te mexas. Não se pode fazer isso. Portanto, isso é tudo um trabalho que tem que ter por longo tempo. Tem que ser sensibilizado mesmo na sociedade, não é? Portanto, eu peço a todos os pais, todas as mães, muita coragem, muita força, e que Deus abençoe vocês, que Deus dê muita coragem para os seus filhos, que eu sei que é uma coisa muito importante, muito especial e ao mesmo tempo muito dolorosa. Bem-aja, Teresinha, que Deus já abençoe todos os dias pelas palavras que deixou aqui hoje no apontamento que fizemos. Muito obrigada, Bem-aja, e os nossos sinceros parabéns pelo contributo que dá à sociedade. Obrigada, eu também. Bom dia. É assim que terminamos este momento de encontro. Uma amiga, Teresa Pacheco, a chofer que se dedica diariamente para com os filhos que têm condições especiais. Os leva até à escola, para uma escola diferente, mas uma escola que pode melhorar, que os nossos cidadãos sejam melhores em sociedade. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. E felicidades para a televisão, para que vocês também sejam um canal de transmissão de valores positivos, porque infelizmente às vezes os canais de televisão aproveitam também momentos de distração que não são muito positivos, mas que faço votos que
a televisão seja um meio extraordinário de cultura, de ciência, de virtudes, para que o mundo se torne melhor. Padaria Portuguesa precisa de padeiro com experiência. Folga aos sábados, domingos e segundas-feiras. Telefone 450 434 4150.